Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos para o nosso Café com o Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira e Roberto Antônio de Oliveira. Somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui na cidade de Olambra, interior de São Paulo. E é uma alegria hoje estarmos aqui tomando esse cafezinho nessa manhã que aqui em Olambra está um pouquinho frio. E nós passamos a semana comentando sobre um espírito iluminado, que é a Sheila. Muitos chamam Irmã Sheila. Então nós vamos começar lendo a letra de um hino que foi feito em homenagem a ela. Nós vamos ler a letra e no final do nosso bate-papo nós vamos colocar a música para que a gente possa ser embalado por essa mensagem tão bonita. Começa assim: vamos unidos a Sheila, numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nessa noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila a nos guiar, seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Então, que a Irmã Sheila possa iluminar as nossas vidas nos caminhos de Jesus. E nós vamos mandando também um abraço para Mara Fernandes, para Regina Okada e para Daniele. Bom dia, Daniele. E eu provoco aqui o Roberto, porque nós falamos de Sheila, falamos como ela desencarnou, falamos da última reencarnação, quando ela se tornou inclusive uma santa da Igreja Católica, Santa Joana de Chantal, mas falamos de vários momentos, quando ela desencarna, quando ela vem para o Brasil, quando ela se materializa, e a gente ainda vai comentar, porque milhares de curas que ela realizou, tem uma cura também muito apropriada para a gente comentar, porque essa cura foi realizada dentro do próprio lar de uma pessoa. Gostaria de falar sobre isso, Roberto? Ocorreu com a presença do médium de materializações, o Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, né, na cidade de Belo Horizonte. Ele estava, em verdade, em trânsito por Belo Horizonte. E ele, então, toma conhecimento de um espírita que franqueava a sua residência para abrigar ou acolher os espíritas em trânsito. Estamos falando de uma época um pouco recuada, metade ou menos da década do século passado. Então era um hábito, né? As dificuldades. Década de 40, né? Isso. Então não tinha cartão de crédito, né? Traveler check, essas facilidades de hoje. E aí então ele adentra esse espaço do amigo e o que ocorre, Leila, agora passo para você. Então, ele estava a caminho, Peixotinho, a caminho de Pedro Leopoldo, e ele ali pede, né, pede pousada, né? Pede uma Costumava-se dizer assim, pousada, né? E o amigo, que era dirigente de uma instituição espírita, na época essa instituição, ela era espiritualmente dirigida pelo espírito André Luiz. E André Luiz, ele havia passado o bastão para Sheila. Ele diz, olha,
a partir de agora, a Sheila vai ficar responsável por essa instituição. E quando o Peixotinho dorme, no dia seguinte ele percebe que a dona da casa, a esposa, estava doente. E ela estava com um câncer já bem avançado, já havia Era um câncer no fígado, né? Já havia metástase. E ele, ali naquele momento, Sheila se materializa dentro do lar daquele casal e procede ali, realiza a cura daquela trabalhadora do bem, porque era um casal que tinha méritos, trabalhavam muito em nome do Cristo. E essa instituição, que tinha o nome do próprio dirigente, depois ela passa a se chamar Irmã Sheila, mas atualmente eles mudaram o nome da instituição e ela se chama agora Centro Espírita Oriente. Oriente. Em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Vê que coisa magnífica, né? Sheila se materializa no próprio lar e faz a cura. Mas nós temos nos apropriado de alguma literatura, fora um pouco até como nós comentamos, chegamos a conhecer no centro que nós frequentávamos, uma das filhas do Peixotinho, mas nós temos nos baseado, citamos aqui a colônia espiritual Alvorada Nova, que é um livro que foi escrito pelo Abel Glasser, que o título do livro é Alvorada Nova. Então, quem quiser conhecer mais essa colônia espiritual, aproveite para conhecer o livro. Com relação também a muito desse conhecimento relativo a Sheila, ao seu desencarne, a sua vinda para o Brasil, nós também temos aproveitado do livro. Gostaria de falar, Roberto, qual é o nome do livro? Sim, o livro é Irmã Sheila, Missionária do Amor. Esse livro tem um autor que fez muitas pesquisas, né? Tudo isso que nós estamos relatando para vocês, e até mais, está neste livro, Irmã Sheila, Missionária do Amor, que é do escritor Fábio Dionise. Fábio Dionise. Da própria editora Dionise, né? Da própria editora. Da editora dele. Então é assim, um trabalho muito... ele tem uma obra também... documentado, né? Muito documentado, assim, muito... Ele faz parte de uma casa espírita, com o nome de Sheila, que também é uma casa voltada muito para o trabalho. Recanto de Luz, Irmã Sheila. Recanto de Luz, olha em que São lindo, Paulo, né? Salvo engano, em Ribeirão Pires, né? Que lindo, fica ali né? em torno da Grande São Paulo, colado com o São Bernardo. Mas vamos falar um pouquinho de um convite que Sheila recebeu já no final do século passado, né? Lembrando que o século passado é 1990, né? Antes de chegar ao século que foi nós no estamos entorno agora, de né? 1990, foi por aí. Deve ser. Gostaria de falar, Roberto, sobre esse convite que Sheila recebeu? Só para recordar, Leila, lá em 1610, então já tinha assumido vestes monacais, né? Os chamados votos de castidade, Joana Fremior de Chantal. Então, em 1610, ela cria e funda uma instituição, e ainda tem uma casa lá na França, né? Que é Nice, que tem o nome de Casa Galeria. E uma casa muito modesta, na verdade, não tinha nada. Então ela, com algumas outras irmãs, fundam a instituição Visitadoras ou Visitantes de Maria. Então tinha por hábito, melhor, essa ligação, vinculação com Maria já era antiga. Muito antiga, né, Leila? Mas o que a gente entende por antigo, Leila? Então, mas a gente vai falar desse convite para chegar depois a essa outra reencarnação, porque ainda tem uma outra reencarnação que nós vamos comentar. Mas seria uma emissária de Maria que faz o convite a ela? Mas ela é convidada a uma reunião, imagina, a uma reunião com Maria. Ela
lembrando, Sheila, espírito desencarnado no final do século XX, ela é convidada a uma reunião com Maria. E ela ali se sente assim, né? Impactada. Nossa, um convite, o que será esse convite? Quando ela chega lá, tinha uns sete espíritos lá, que ela não nomina quem, participando dessa reunião. E qual era o propósito da reunião? O propósito, tanto esses espíritos quanto outros, que aí ela foi tomando conhecimento que estava havendo esse tipo de reunião para propor um trabalho entre os espíritos espíritas para já ir preparando essa mudança planetária. Inclusive, Ismael, que é o nosso governador espiritual do Brasil, também foi convidado para a reunião, e ela foi uma das trabalhadoras do Cristo, convidadas por Maria, para fazer parte dessa equipe, para auxiliar nessa transição, nessa mudança planetária. Então, gostaria de comentar mais alguma coisa sobre isso, Roberto? Sim, e ela narra que a partir desse encontro, e vejamos, é o final do século XX, adentrando o século XXI, e correu muita notícia já no século passado, meados e até o final, e até no início deste mesmo, por que não dizer, sobre uma chamada data limite, data fatal, etc. Mas nós nos apoiamos em mediunidades comprometidas com a verdade. E não é um demérito, muito pelo contrário, assumir que todos nós somos imperfeitos, somos limitados. Porém, o médium Divaldo Pereira Franco, a quem acreditamos muito dessa realidade do plano espiritual, ele nos relata que a partir da década de 70 do século passado, estaria reencarnando no Brasil muitos espíritos comprometidos com essa chamada transição planetária. Na verdade, nós botamos o pé já nesse momento da transição, mudança, né? Mas aí a irmã Sheila, ela narra que o ápice, ou seja, o ponto clímax desse processo, estaria em meados desse milênio, lá no entorno do ano 2500. E quando ela nos passa essa informação, ela também relata, né, Lília, que a época de Jesus, não após Jesus, já com Maria, na cidade de Éfeso, né? Não, mas ela, vamos voltar só um pouquinho, né? Pois não. Porque ela diz, em torno de 2500, o que é que vai acontecer? Não é que aí a gente vai já estar, como nós já comentamos aqui durante essa semana e até nos nossos cursos, nos nossos estudos, essa mudança ela não é da noite para o dia. Só que seria assim, o momento clímax, para que os espíritos que ainda não estão se adequando, seria a última chance para eles. Então, nós ainda temos, se a gente pensar em termos aí de 250 anos para cada vinda, né, retorno, porque inclusive tem um estudioso espírita do Paraná, um delegado, que, de acordo com as pesquisas que ele fez, ele disse que cada reencarnação é em torno de 250 anos. Não quer dizer que a pessoa pode levar muito menos tempo ou pode levar mais. Mas então nós ainda temos aí a gente que ainda está precisando trabalhar um pouco mais as nossas virtudes, ainda temos aí em torno de umas 2 oportunidades de reencarnar para sermos convidados a continuar aqui, como o Roberto deu a palestra na segunda-feira, que o tema da palestra foi... Herdeiros da Terra. Herdeiros da Terra. Eu até brinquei, né? Eu acho que eu já escolhi até um castelo, né? Vamos torcer para que a gente seja esses herdeiros e não seja convidado a ir para mundos mais primitivos. Mas aproveitar para mandar um abraço para a Lúcia, para a Fátima, para a Eudócia. Tão bom vocês estarem aqui. A Regina Ocada já falei, né? A Gleice.
Mas a Sheila, quando ela foi convidada a essa reunião com Maria, que não se detalha como que foi a reunião, porque nós sabemos que há espíritos, por exemplo, o André Luiz, ele foi visitar a mãe, está lá em Nosso Lar, ele foi visitar a mãe numa esfera mais alta, mas ele foi em sonho, ele dormiu como espírito, reencontrou a mãe. Essa reunião com Maria não se detalha em qual local que foi, porque nós vemos também nas obras de André Luiz que às vezes aqueles espíritos mais elevados, eles vinham até dentro de um escudo de proteção, dentro do próprio mundo espiritual, mas eles vinham, desciam envoltos numa proteção, ou eles podem fazer essa reunião como a gente está fazendo agora, à distância, porque o mundo espiritual é muito mais evoluído do que a Terra. A gente traz as ideias de lá para cá. Um abraço para o Hélio, Lisa também, que bom. Mas, então a Sheila ficou assim, querendo saber, como é que será os mundos superiores? Como será aonde Maria mora? Como é que deve ser os mundos superiores? Que realmente, né? O Chico também uma vez queria saber do Emmanuel como é que era, e o Emmanuel levou ele numa viagem, ele começou a ficar tão desesperado que ele falou, não, volta, vamos voltar. E a Sheila, em espírito, como aconteceu com o André Luiz, ela se transporta. Só que ela, quando se transporta, ela não se transporta aonde ela pensou que fosse encontrar o mundo superior aonde Maria vivia. Gostaria de falar como é que foi, Roberto? Então, a época de Maria, logo após, né, o martírio do nosso Mestre Jesus, né, na cruz, então aquelas, principalmente as mulheres, né, Leila, e o próprio João, o evangelista, que era chamado o discípulo amado, eles se retiram da Judéia. E a Maria vai situar-se em Éfeso, a época, hoje a atual Turquia, né, na província de Esmirna. Então ali ela, a Sheila, em menina, ela conhece Maria. Então é uma relação antiga, né? É mais ou menos assim, olha, porque nós imaginamos que os espíritos medianamente evoluídos, né? Não tanto, mas apenas medianamente, eles se fazem de um dia para o outro e não ocorre isso, porque nós estamos sujeitos a leis. Então precisamos do concurso do tempo, os chamados momentos do testemunho cristão, em face das diferentes provas, né, e experiências que vamos adquirindo. Mas ela, esse é o ponto, a Sheila, ela já se achava comprometida com esse momento que estamos vivendo hoje. Nós fazendo um resumo histórico, um apanhado histórico, um recorte da evolução do Espiritismo, diremos, olha, ele não prosperou em França. Mas porque não era? Aí a gente pensa, mas se já estava lá, e conforme está o registro, né, no livro de Humberto de Campos, né, Irmão X, é o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, e já tinha sido então a nossa pátria, até antes mesmo da descoberta, destinada, talhada para isto. Mas por que então o Espiritismo não floresceu aqui no primeiro momento? E foi em França, né, em Paris. É interessante porque o nosso tempo já está quase acabando. Mas a gente vê que Deus não tem pressa, né? Um trabalho de 2000 anos preparando esse espírito, porque os espíritos, Jesus, ele já tem uma programação muito mais adiante. Então, quando ele ia partir, ele ofereceu aos seus discípulos aquela convicção que eles se sentissem confiantes, porque ele enviaria um consolador, e esse consolador ficaria conosco. Esse consolador viria para nos trazer o que ele não podia, naquela época, trazer. Então, ele já sabia que quase 2000 anos depois viria o Consolador, que seria a terceira revelação. Então ele já foi preparando espíritos desde aquela época.
E a Sheila, quando ela se depara ali nessa viagem no tempo, e que ela vê Maria, aí é que ela percebe que ela criança já estava sendo preparada para esse momento de praticamente 2000 anos depois. E então ela, por isso que Sheila vem como espírito, ela é conduzida aqui para o Brasil, porque como o Roberto colocou, o espiritismo surgiu na França, porque era naquela época era o local apropriado. Porque se fosse no Brasil, nós não estaríamos em condições de acolher aquela nova doutrina. Não estávamos preparados, né? Aqueles espíritos missionários que reencarnaram em Paris, na França, né, de então, e eles já vieram do outro plano preparado. Aquele vai ser o momento. Ocorria então o chamado momento, conforme temos visto nos estudos, do renascimento, né, do pensamento novo, modernismo em França. Então era preciso luz para poder fazer brilhar os novos conhecimentos. Mas então o que eu queria colocar, ele é muito importante, é uma pena que nós temos pouco tempo, né? Mas esse compromisso então da Sheila vem de muito tempo, né? Nós estamos falando no século I da nossa era cristã. E depois ela reencarna também vinculada a Maria, tanto é que o nome da instituição foi nos primeiros 12 anos, ela fundou 13 conventos, né? Com o nome das visitandinas, né? Visitadoras de Maria. E agora também no século passado, finalzinho conforme nós relatamos, então, mais uma vez ela vinculada a Maria. Agora a Leila falou uma coisa que eu fiquei meio curioso, viu, Leila? Quer dizer que até o ano 2500 nós ainda teremos chance de reencarnar mais 2 vezes. Em tese, né? Oh, que bom, né? Em tese gente, estamos... Porque a gente aprende também muito mais no plano espiritual. Mandar um abraço também para Tassimara e Paola. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado, gente. Então, chegando ao final, mas olha só, vamos fechar aqui o nosso raciocínio, né, com relação a essa benfeitora, porque, inclusive, segundo, né, também relatos mediúnicos, cerca de 2 milhões de espíritas aqui no Brasil, porque o Brasil é o país do mundo, na atualidade, onde existe o maior número de espíritas. Então, cerca de 2 milhões de espíritas... Da França, de então? Vieram da França, França da época de Kardec. Porque a proposta de Jesus, antes mesmo do Brasil ser descoberto pelos portugueses, e nós comentamos aqui sobre isso, então a gente vê que é tudo entrelaçado, né? É toda uma programação divina que não tem como fugir. Então, Jesus já havia escolhido o Brasil para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E ele, nesse trabalho feito por Ismael e pelos benfeitores, é toda uma rede, né, do bem, toda uma conexão divina. Daqui do Brasil, o Espiritismo surgiu na França. Na França ele praticamente desapareceu, os espíritas vieram reencarnar no Brasil, cerca de 2 milhões, e muitos desses agora estão fazendo esse caminho de retorno para vários lugares do mundo. Então, em quase todos os países do mundo, tem centros espíritas fundados por brasileiros. Isso também explica, Leila, que muitas vezes, muitos de nós, aliás, ao tomar conhecimento da doutrina espírita, falam assim, olha, para mim não está com ar de novidade, não é? Como se nós já conhecêssemos, né? E aí vai ter o hino de Sheila. Então, só mesmo para dar um encerramentozinho aqui nesse raciocínio, porque então a gente vê os brasileiros, Divaldo Pereira Franco, 93 anos, levou a mensagem do Espiritismo a mais de 70 países, divulgando esse trabalho. Um trabalho que já foi planejado pelo Cristo há 2000 anos. Agora, e nós, simpatizantes, espíritas, será que a gente está
conseguindo acompanhar essa trajetória, essa proposta do Cristo? Esperamos que sim. Nós vamos, antes de colocar aqui o hino da Sheila para a gente ouvir, lembrando, hoje é sexta-feira, hoje nós não temos nenhum encontro